bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje o tema do nosso bate-papo é influência digital e para isso eu estou com uma super influenciadora, Carolina. Olá, Figueiredo, tudo bom, querida? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz em receber esse convite e estar aqui hoje com você. E já tem um tempo, né, Carol, Já. que a gente já está tentando ver esse bate-papo. Verdade, aí chegou a pandemia, né, e a gente não conseguiu marcar. E assim, a Carolina, ela é bem interessante a história dela, até que a gente estava conversando antes de começar o programa, que ela começou na aviação, não é isso? Conta pra gente um pouco dessa história. Bom, eu sou uma agrônoma que fez a faculdade, se formou, foi trabalhar na área, mas me senti frustrada porque eu fiquei muito presa no escritório. E eu queria voar, eu queria estar fora, queria estar envolvida com pessoas, né? E aí eu fiz uma pausa e me questionei. Falei, até onde eu vou como agrônoma? Está na hora de realizar um sonho, ser comissária de voo, né, de bordo. Então, fiz o curso meio que na brincadeira, achei que não ia muito para frente. Quando eu percebi, eu já estava dentro da aeronave voando e pensei, vou ficar 1 ano, mas foram 10 anos voando. Então, não foi uma coisa assim tão rápida, né, de ser resolvida, porque eu amava voar. Eu imagino. A minha mãe, ela era comissária, também estava dizendo para ela, da antiga Cruzeiro, então já faz muito tempo isso. Sim. E ela era apaixonada. E era uma época, ela sempre fala, eu me lembro que realmente era uma época assim muito... Eu me lembro quando em casa tinha um monte de coisa da Cruzeiro, né? As companhias aéreas, elas investiam muito em relação... a próprio serviço de bordo, de tudo, que depois, com o tempo, antes a aviação ela tinha, né, um caráter mais, talvez, até mesmo elitizado. Sim. Então tinha um investimento maior, também não era tão acessível. Tudo tem um lado bom e nem tão bom, né, nem tão positivo. Se por um lado era mais inacessível, as pessoas não podiam voar como hoje é algo acessível, mas por outro lado também tinha, eu acho que um cuidado, né, que hoje também já não há. Sim, verdade. Eu nasci praticamente dentro da aeronave, dentro do avião. Minha mãe foi grávida de Floripa para Minas para eu nascer e teve uma certa situação lá que as aeromoças falaram para ela, nós estamos prontas para fazer o seu parto. Consequentemente, ela já, né, ficou assustada, mas conseguiu pousar em Minas e nasci lá. Mas eu sempre convivi muito no tempo da Cruzeiro, da Varig, da Transbrasil. Eu fazia muito essa ponte aérea, Floripa, Belo Horizonte. Então eu convivia com aquele glamour, aquelas aeromoças com aqueles topetes, né? Muito lindas, aqueles uniformes, elas verdadeiras modelos. Sim. E aquele serviço de bordo, sim, super diferenciado. Eu lembro que quando meus pais emitiam um bilhete aéreo, vinha uma cartela, assim, com vários cartões e várias coisas que hoje a gente nem precisa vários disso. souvenirs, né? Então, hoje tenho mantas, tenho coisas em casa de quando eu era criança. Sim. E aí a minha referência em relação à aviação veio muito cedo, né? E realizei esse sonho, foi uma profissão que até hoje te falei nos bastidores que eu sonho com isso, até hoje que estou voando, que a tripulação está atrasada, que o passageiro está reclamando, ainda sonho com isso. Tive, graças a Deus, a possibilidade de sair da aviação no momento que eu escolhi, porque eu me envolvi na influência digital, no mundo digital, na TV, na comunicação. Percebi que era uma outra veia que me fazia muito bem também, mas o voar, ele é algo muito... como é que eu vou te explicar? Ele é algo muito seu, sabe? Você nasceu para aquilo, você vive aquilo e você não percebe que está trabalhando. Você acredito. Tem outra rotina. Eu também, assim, eu tenho muito isso, porque o meu pai era aviador, que legal. Só que não comercial, Sim. De avião menor. Tá. Mas, assim, aviador, imagina, eu ouvia, ficava esperando, eu me lembro, estava até vendo essa semana, ouvindo o barulho de avião, porque aqui a gente não tem tanto, né? Na Grande Florianópolis, a gente não tem, como, por exemplo, no norte do país, é muito comum voos, assim, porque tem muita fazenda, então tem muito... o tráfego aéreo de aviões pequenos é muito grande. Sim. E eu me lembro, assim, a memória afetiva da infância, de estar na fazenda e ficar ouvindo o barulho, o papai está chegando, aquela coisa do avião, e esperar aquela expectativa para a criança. Eu amava viajar de avião. Imagina. Então, eu torcia quando tinha turbulência, porque para mim era aquela coisa, sabe, do brinquedo, do parque de diversões. E também eu tinha uma segurança, que era o meu pai, que eu tinha uma confiança muito grande nele, pilotando a aeronave. Então, claro. Tudo isso. E isso que você está falando, para mim faz muito sentido, da memória afetiva. Por isso, quando eu vejo assim, tem pessoas que eu sei que tem, eu já trabalhei no coach com pessoas com problema de
pânico de entrar em aeronave, Sim. locais fechados. Sim. Ao mesmo tempo que para mim é extremamente prazerosa a experiência, eu sei que como tem, né, pessoas que ficam com esses bloqueios assim e que são logicamente associados a outros fatores. Sim, e essas pessoas, casualmente, elas precisam voar muito. Para perder o medo. E assim, tinha alguns passageiros que eram frequentes e alguns, pontualmente, eles tinham medo, que eles seguravam na poltrona e eu via o suor, assim, escorrendo nas mãos. E ele falava, Carolina, eu vou toda semana e toda semana eu passo por isso. Porque a profissão demandava esses voos, né? Essas pontes aéreas, Floripa-São Paulo ou São Paulo-Curitiba, voos curtos, mas com frequência, né? Então, a gente acaba sendo um pouco até psicóloga nesse momento, sabe? Aquele momento esse passageiro que me veio agora à cabeça, a gente estava na cabeceira da pista lá em Congonhas e ele tinha esquecido de tomar um remédio para voar. Eu falei, mas o senhor já está a bordo, a gente já vai decolar, são 10 minutos para subir, 10 lá em cima e 10 para descer, são 30. Não vai dar tempo nem de fazer efeito o remédio. E aí eu consegui psicologicamente trabalhar com ele para ele sentar e a gente conseguir decolar, porque foi praticamente um aborto de decolagem ali. Sabe? Porque tinha essa questão, né? Ele em pé e a gente já na pista para decolar. E Carolina, como é que foi essa transição? Você chegou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, trabalhar na aviação e ao mesmo tempo começar a influência digital? Sim, porque o que aconteceu? Eu já estava 8 anos voando, voei 10 anos, e onde eu ia, as pessoas perguntavam para mim da minha vida de aeromoça, como é a escala, onde eu comprei um sapato, onde eu fazia unha, curiosidades do dia a dia de uma aeromoça. Aí eu comecei a perceber isso com muita frequência. E eu estava já no momento que eu chegava nos hotéis, eu queria ir embora, contava a hora para voltar para Floripa, para voltar para casa. E na época eu morava em São Paulo e Floripa, ficava assim, São Paulo e Floripa. Então, eu comecei a escrever um blog, eu abri o blog carolinafigueiredo.com só para abrir o computador e contar, digitar. E aí deu muito certo isso, porque era uma aeromoça que se tornou blogueira, na época não haviam as redes sociais ainda. Sim, eram os blogs, né? Eram os blogs, eu estou falando de 12 anos atrás. Sim. E aí aquilo foi dando certo, comecei a me envolver muito com isso, então eu fazia alguns programas de TV em São Paulo, aí fiquei fixa num programa de TV à tarde, quando a escala me permitia, eu passava lá para gravar, pertinho do aeroporto, inclusive. Depois eu comecei a fazer outras mídias e aí fui pegando gosto pela coisa, né? Fui crescendo dentro disso. Só que a aviação era minha paixão. Eu falei, não vou parar de voar, não tem como eu parar de voar para ficar com isso. Até que eu machuquei a minha mão, eu inflamei um tendão da mão direita, por excesso de peso, carga horária e tudo mais, e eu tive que parar para fazer um tratamento. Eu falei, bom, então agora é hora de focar no blog. Vou focar no blog porque eu não posso voar, eu não consigo viajar muito nessa situação, porque o tratamento era bem frequente, então eu vou focar nisso. E aí voltei de vez para Floripa, porque até então eu ficava em São Paulo, um pouco em Floripa, e ficava pipocando por aí, né? E até peguei um programa de TV aqui também, toquei aqui em Floripa há um tempo, ele já existia esse programa. Eu comecei a observar e falei, nossa, a veia da comunicação me pegou. Porque na aviação eu era muito tímida, no início. Eu era muito tímida. Quando eu me tornei chefe, eu tive que quebrar isso, porque as decisões eram minhas, o comandante tinha que ter contato direto com o comandante, então eu não podia ser tímida mais, eu tinha que saber me posicionar para passageiro. E aí veio essa coisa da comunicação. E aí, consequentemente, fui para o blog, fui para a TV, aí fiz coisas de rádio e tal. E recebi um convite para ir para João Pessoa, por ir frequentemente para lá, recebi um convite de uma TV lá para tocar um programa de variedades, de segunda a sexta ao vivo. Então, sempre foi tudo muito junto, a aviação, o blog, aí deixei a aviação, peguei a TV e blog, e assim foi surgindo a influência digital. Sem eu perceber que eu influenciava, entende? Eu fazia mais para contar as curiosidades do dia a dia, não para, de fato, influenciar alguém. Até eu tenho um conceito muito voltado para isso. O que eu acredito é que todos têm o poder de influenciar positivamente a vida um do outro, dentro da sua área de atuação. Sim, é verdade. Né? Porque chegou um momento que eu dizia assim, eu atinjo tantas pessoas, tanta gente, mas por quê? Qual é o propósito disso? E hoje a gente vê que está muito em alta. Uma coisa que há alguns anos atrás, há 5 anos, as pessoas ficavam, blogueirinha, quando começava a aparecer, a falar alguma coisa, né?
As pessoas que torciam o nariz hoje são essas pessoas que tiveram, principalmente na pandemia, que ir para as redes sociais. Justamente. Para não ficarem, né, completamente para trás, para poder continuar a trabalhar. Então, Justamente. assim, pessoas que tinham muita barreira, muita dificuldade em relação a isso, foram obrigadas na marra a entrar, né? E a gente vê esse movimento, Sim. que é uma tendência hoje. Fala um pouco para a gente em relação a essa influência digital dessas pessoas assim que estão começando, o que você, dentro do trabalho que tu desenvolves, qual o foco que a pessoa deve, sabe, trabalhar, desenvolver para poder ter realmente conseguir ter uma desenvoltura, ter uma expressividade dentro Sim. desse conceito de influência digital nas redes sociais? Tá. Então, assim, eu não percebia o quanto tinha força nas redes sociais. Era uma coisa que eu fazia muito do dia a dia, naquela correria, tem que postar, tem que fazer, tem que ir, tem que vir, né? Sempre aquele tumulto. Até que um dia uma amiga nutricionista me chamou e pediu para eu dar uma orientação para as nutricionistas da clínica dela. Eu falei, mas orientação do quê? Não, elas precisam entender o poder da rede social para alavancar o nosso negócio. Nós somos todas sócias dentro de uma clínica. Eu fui meio assim, vou ajudar, né? Vamos lá, vamos ver o que me espera. E comecei a passar para elas a minha experiência. Isso funciona, isso não funciona, isso eu uso dessa forma. Aqui você pode trabalhar isso, isso e isso, desenvolver um projeto aqui. Eu dava não só as orientações da ferramenta das redes sociais, mas um olhar um pouco diferenciado do perfil que ela tem versus onde ela poderia chegar através da rede social. Uhum. E aí surgiu o Influencie com Sucesso, que hoje é um projeto já com 3 anos, né? Então, o que acontece? Na pandemia, claro, isso foi um boom e as mentorias que antes eu dava presencial, eu gostava muito do presencial, papel e caneta, explicar e ver o olhinho da outra pessoa brilhando e fazer a coisa acontecer, a gente veio para o digital, né? Tudo online. E comecei a atender pessoas do Brasil inteiro nesse formato. E a ideia é justamente que a pessoa primeiro ela entenda aonde ela quer chegar. Não adianta ir para a rede social, está todo mundo na rede social, a pandemia foi um boom, eu preciso estar lá também. Mas se ela não souber onde ela quer chegar na rede social, é melhor ela não estar. Né? Porque se ela não tem um objetivo, se ela não tem um propósito, o que eu me proponho a fazer todos os dias que eu posso postar na rede social e fazer diferença na vida das pessoas? Como é que eu vou me posicionar para mostrar o meu diferencial? Até porque é uma coisa que eu vejo muito, as marcas que mais têm crescido, mais engajado, são aquelas que realmente são elas, né? Justamente. Não é mais aquela coisa do bonito apenas, do superficial, de mostrar o que usa, o que não usa, né? Hoje em dia é muito mais, é aquela coisa meio do verdade mesmo, do Sim. real, né? Da realidade, do dia a dia, do que faz, do que usa, das coisas mais simples, né? Isso. As coisas mais diferentes. Isso, justamente. Eu sempre falo assim, quando a gente pega uma arte e a gente olha aquela arte dentro da rede social, aquilo nos afasta, porque esfria. Sim. Dá a conotação de ser um comercial, uma propaganda, algo que seja vendável, né? Tem um comércio ali por trás daquela situação. Tipo, os gatilhos mentais, isso, né? Estou sendo manipulado. Isso. E quando você vem e dá a sua cara a tapa e fala do que você faz e mostra que você faz por amor, que você entende do que você está falando, as pessoas entendem a necessidade de consumir aquilo. O financeiro, ela vai até pensar, mas no segundo plano, primeiro ela vai entender aquilo e vai dizer, eu preciso disso, eu preciso passar nessa médica, eu preciso deste advogado, eu quero essa psicóloga para mim, eu vou chamar essa arquiteta. Os valores, eles se afinam, né? Se afinam. Então, quanto mais humanizado for o seu conteúdo, quanto mais você chegar junto de quem está lá do outro lado da sua audiência, mais você vai ter retorno financeiro, retorno de pessoas no seu consultório, no seu escritório, vendas dos seus produtos, dos seus serviços. Então, a rede social, eu falo que a gente teve várias fases, né? A fase do blog, aí as redes sociais vieram, eu lembro que eu fiquei assim, mas Instagram, meu blog está indo tão bem, eu vou para o Instagram, será, né? Demorei uns meses ainda. E entrei no Instagram e aí teve aquele boom de, se você não tiver seguidores, você não é tão bom o suficiente. Se você não tiver muitas curtidas, você não é tão bom o suficiente assim. Tanto que o Instagram, ele tirou as curtidas do ar, a gente até consegue ver, mas a gente tem a opção de tirar essas curtidas do ar, né? Então foram processos, foram fases e que na pandemia o que
me espantou muito, e até eu estava lendo agora uma matéria do Camarote, da Forbes, antes de entrar aqui no programa, e ele estava falando exatamente o que eu falo. Na pandemia, surgiram especialistas em marketing digital que você olha para a rede social daquela pessoa e fala, mas se ela não deu certo, como é que ela vai ensinar o outro? É isso que eu mais vejo, assim, né? Mais de 1000 e alunos pessoas transformados. vendendo processos, sendo que ela não passou por aquele processo. E nem comunica isso, porque eu vejo assim, tem que haver uma coerência daquilo que você fala com aquilo que você faz. Isso, você quer, às vezes quando eu recebo umas propostas assim, sabe, de social media, coisa e tal, e você vai olhar a rede da pessoa e não fecha. Ela não tem esse resultado e nem tem afinidade com o que você fala. Justamente. Então, assim, o Influencie com Sucesso foi algo que eu pedi muito a Deus. Eu falava assim, Deus, por que eu estou aqui? Por que eu atinjo tantas pessoas? Eu tenho um programa de TV que era o que eu mais queria naquela época, era ter um programa ao vivo, porque eu gosto do ao vivo, segunda a sexta. Mas por que eu estou aqui? Eu tenho que ter um propósito maior, né? E quando eu comecei a ensinar as pessoas a trabalharem seu posicionamento, eu comecei a ver os resultados dessas pessoas, aquilo me preencheu o coração, sabe? Eu falei, não, esse é o caminho, é mostrar para as pessoas que todo mundo tem o seu diferencial, todo mundo pode se destacar, mas que seja de uma forma orgânica, natural e sem esse boom, né, sem o tem que. Justamente, sem ter que provar para ninguém que você é bom nisso. 50 stories e não sei quantas postagens por dia. Isso, também eu sou completamente, eu penso que não tem que ser assim, depende, cada caso é um caso. Sim. Tem alguns negócios que é interessante e que você tem como fazer, agora eu acho que outros não é que tem que todo mundo, né, seguir uma cartilha. Existe um problema na rede social que é o efeito manada. Então, já me perguntaram em mentoria, por que as pessoas fazem live às 5h05 da manhã? Eu falei, porque teve uma pessoa que começou a fazer 5h05, deu certo para ela, então todos tentaram replicar e fazem 5h05, 10h10, meio-dia 12, enfim, né? Então, existe um efeito manada que acaba, as pessoas começam a fazer no automático e não percebem que estão fazendo isso. Outra coisa importante a gente lembrar, nas redes sociais as pessoas são muito corajosas. Então, elas te xingam, elas acabam com o teu negócio, elas falam que elas vão te processar e tal. Para elogiar é muito difícil. Para ir lá e deixar um comentário positivo é muito difícil. Na mentoria eu falo, gente, quando a gente entra na rede social, a gente entrou num evento. A gente entrou numa festa de aniversário, a gente entrou num congresso. O que a gente faz quando a gente vai para um evento? A gente entra e a gente circula. A gente olha quem está no evento, no aniversário. Depois a gente escolhe um cantinho para se posicionar com as pessoas que a gente tem mais afinidade. Exato. É isso que a gente faz na rede social. A gente entra para um evento, tem milhares de pessoas ali. Depois você escolhe com quem você quer ter contato direto, com quem você vai comentar, vai curtir, vai salvar uma postagem, vai interagir, né? E também entender que é que nem uma coisa que eles dizem, a pessoa está na rede social, ela pode... Não é assim, é que nem a sua casa. Justamente. Então é a sua casa, quer dizer que é porque o muro ele está na rua, a pessoa pode ir lá, vai pichar, vai fazer, vai barbarizar, não. Justamente. E para isso há bloqueio, né? Os haters, o ódio, você tem como controlar isso. Eu acho que antigamente era mais forte, hoje em dia ainda, eu acho que é mais administrável isso. Agora, o que eu sempre falo, assim, eu trabalho também com a parte de mentoria e eu falo que o maior crescimento que a pessoa que se propõe a entrar e fazer um trabalho nessa área, ela entender que ela vai crescer enquanto pessoa, trabalhando a sua resiliência emocional, de entender esses movimentos, de que ela não pode nem ficar deslumbrada com elogio, com a validação e nem destruída com a crítica. É saber diferenciar, saber o que ela pode utilizar aquilo ali como crescimento, por que aquilo afeta tanto, né? Sim. E até mesmo fazer a partir daí escolhas conscientes com aquilo que ela quer continuar a desenvolver. Justamente, tanto que assim, antes, no início do Influencie com Sucesso, eu trabalhava somente posicionamento digital. Eu pegava, mentorando, a pessoa que me procurava e falava, olha, a rede social funciona assim, a gente vai te adequar para isso. Hoje em dia eu já começo com o processo de branding. Aí a gente vai lá para a base do autoconhecimento, para ela me explicar onde ela quer chegar, qual é o objetivo dela, missão, propósitos, valores. Depois a gente vai trabalhar o lifestyle dela. O que ela faz no dia a dia? Quais são os hábitos, a rotina? Será que a imagem dela está coerente com o que ela quer passar, com o que ela quer transmitir? Se não tiver, se ela não estiver feliz, e não sou eu que vou dizer
está certo ou está errado. Ela vai se autodescobrindo, ela procura um profissional, né? Que seja um profissional parceiro meu ou um profissional da confiança dela, para trabalhar essa imagem, para que ela se sinta mais segura também, para abrir um vídeo, um stories, uma live e desempenhar bem. Depois do lifestyle, a gente vai para o networking. E aí sim, a gente circula nesse grande evento que é a rede social, porque quando o seu nome está girando, é a sua marca pessoal, é o seu diferencial, são as pessoas que você se envolve, né? Então, eu brinco muito eu faço alguns exercícios com eles e falo assim, se eu fizesse parte da turma tal, como você me descreveria sem me conhecer? Então, a gente tem essa questão de pré-julgar, né? O pré-julgamento. E também uma coisa que é bem interessante, eu trabalhei muitos anos e ainda trabalho com a parte de imagem, com Sim, alguns clientes verdade. específicos, E é muito impressionante que como as pessoas, às vezes, elas têm uma visão diferente. Às vezes, eu sempre falo isso, na cabeça delas, tipo assim, nossa, na minha rede social a pessoa entra, ela já entende tudo do meu negócio, do que eu quero falar. Enquanto que na realidade não. E a nossa rede social, se ela tem uma intenção de ser também negocial, ela tem que se propor a isso, né? Porque Sim. ali, pegar o exemplo do Instagram, você está passando, né, naquele feed, várias pessoas ali estão... quando tem contato, a pessoa olha, ela consegue entender o que você quer comunicar, né? Sim. Em termos de escolha de cores, de mensagem, daquilo que você coloca, do tanto que você se expõe ou não, que você se guarda. Justamente, Eu digo assim, até a música que a gente escolhe para o Reels está comunicando alguma coisa. A cor da roupa, o cenário, a música, você não está falando, mas a música está falando por você. Exatamente. Né? Então tem que ter um cuidado. Posicionamento em determinada área ou não, o fato de você se posicionar e não querer entrar em determinados, que eu acho que também é muito inteligente em alguns aspectos, né? Porque Sim. aí vem de novo, tem pessoas que estão ali mesmo só para destilar amarguras, né? Então não tem por que você se expor. Eu vejo assim, ao longo desses 10, 11 anos de redes sociais que tem no Brasil, né, que é o tempo que eu tenho também de rede, alguns temas a gente deve evitar. Sim. Sabe? Religião, política, tem coisas que inflam muito essas pessoas, os haters, né? E às vezes vão pegar algo que você falou, vão distorcer completamente. Isso. E não é aquilo que você falou, mas a pessoa ela vai falar, então... E como eu digo, hoje em dia, que bom que já está havendo um movimento de mostrar que a internet não é realmente terra de ninguém. Sim. Já existe crimes digitais, Sim. Já está começando a vir isso e eu acho fantástico. Sim. Porque as pessoas têm que ter, né? É a questão da empatia, de olhar para o outro e aquilo. Por que a pessoa se irrita tanto, né? Vê alguma coisa que ela não incomoda, isso eu acho incrível do ser humano. Viu alguma coisa que para ela não faz sentido? Passa, deixa de seguir e não vai lá, não tem que falar. E né? perde tempo, né, escrevendo. E é interessante essa coragem, né, que a pessoa tem na rede social. Isso. E você falou de imagem, é muito legal isso, porque nós temos, me corrija se eu estiver errada, nós temos a nossa autoimagem, que é como nós nos vemos no espelho, e tem a imagem que os outros nos veem, né? Sim. Então é diferente, às vezes as pessoas elas completamente, te veem, né? Às vezes é completamente diferente. Às vezes a pessoa ela, nossa, eu sou uma pessoa super, e quando ela se identifica com alguns arquétipos, que também agora está bem alta, Sim. E ela fica completamente identificada na cabeça dela, a outra pessoa que vê ela como aquele arquétipo, enquanto que na realidade duas coisas, que ela não é aquele arquétipo, ela está identificada, não necessariamente o outro está vendo ela com aquelas características, e segundo, que a gente é muito mais do que um único, a gente é um ser muito mais complexo, e às vezes quando a gente se apega única e exclusivamente com uma persona, um arquétipo, a gente deixa de mostrar um lado que é extremamente interessante nosso. Justamente. Aí o que a gente vê às vezes muito, né, na internet? Várias pessoas com aquele mesmo perfil. Mesmo perfil, aquela cor, né, aquele feed com preset, que nós chamamos de preset, né, aquelas cores, aqueles tons todos iguais. Sim. E aí uma postagem fica muito parecida com a outra e com a outra e com a outra, não chama atenção, então a gente não busca nenhum conteúdo. Sim, porque não chama atenção, fica aquela coisa mais do mesmo, né? E aí a gente se pergunta assim, eu me pergunto muito, quem que tem o poder de influenciar, né, positivamente? Eu falo muito isso. Eu, como influenciadora digital, eu tenho o poder de potencializar o negócio de alguém, o serviço de alguém, porque eu vou lá, eu passo por aquela experiência e eu conto como foi. Eu entrego isso para minha audiência. Eu falo, olha, pessoal, eu estive aqui no programa e eu fiz isso, isso e isso, e foi muito bom.
A minha experiência foi ótima. Legal, essas pessoas vão assistir e vão consumir o seu produto, o seu serviço. Agora, eu não posso falar do que você faz, eu não posso influenciar positivamente. Quem tem esse poder é você, que estudou, que tem sua formação, que tem sua experiência, seus clientes, né? Sim. Então, a ideia das mentorias do Influencie com Sucesso é justamente mostrar para as pessoas que elas têm esse poder de influenciar positivamente, mas de forma natural. Exato. E assim, Carolina, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, às vezes, isso vale para tudo, tá? Sim. Não só para a questão da influência digital. Dependendo do temperamento, que eu também trabalho muito com esse conceito, a pessoa ela espera um estágio de excelência, não, quando eu conseguir fazer todas as formações, quando eu fizer, quando eu tiver dinheiro para investir num guarda-roupa X e fazer, enquanto que não, quando a pessoa ela genuinamente ela quer ajudar alguém, ela do jeito que ela está, logicamente fazendo melhor do que ela pode, do jeito que ela está, ela pode ligar um celular, ela pode ligar uma câmera e começar a compartilhar algo que para ela faz sentido e que mudou a vida dela e que, de repente, alguma outra pessoa, vejo muito isso, pode também ser edificado, ser transformado, ser ajudado com aquela, às vezes uma frase, né? Ela já consegue mudar o dia de alguém. De alguém, justamente. Eu tenho a minha parte, eu falo que eu sou cliente do Influencie com Sucesso. Eu me auto-aplico algumas coisas ali. Então, quando eu posto, por exemplo, uma aula de dança, que eu sou apaixonada por dança, eu recebo seguidoras no direct dizendo assim, Carol, eu preciso voltar a dançar, eu preciso voltar a me exercitar. E você me ajudou, sabe? Até que um dia veio uma moça e olhou para mim e falou assim, eu não me arrumava até eu começar a te seguir. Aquilo mexeu tanto comigo que eu me segurei para não chorar na frente dela, sabe? Porque é difícil, né, tu se segurar, né, numa situação como essa. Olha como a nossa entrevista já passou rápido, né? O bate-papo já está acabando. Deixa um recado para quem está assistindo, teu Instagram, para as pessoas te seguirem. Joia. Já se despede da gente. Passou tão rápido, né? Então, meu Instagram é carolinafigueiredo.oficial. Eu tenho o projeto @Influencie com Sucesso, onde lá eu trago esse conhecimento das redes sociais, a minha experiência, né? Tudo que eu trato na minha rede social, vejo se funciona e replico no Influencie. Então, se você quer trabalhar com posicionamento digital, quer trabalhar o seu diferencial no mercado, a ideia é que você esteja dentro de mentorias, imersões para trabalhar esse seu conteúdo. Obrigada. Obrigada também, passou muito rápido. Passou. E hoje nós ficamos por aqui. Um beijo e até semana que vem.